Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à aula. Hoje é a nossa 10ª Boa aula, noite. né? Estão me ouvindo bem? Sim, essa 10ª aula é contando com as presenciais, tudo junto? Isso, todas as aulas, até o presente momento. Tudo bem, Juliette? Tudo bem. Bom, pessoal, vamos começar com as correções das atividades, que alguns ali ficaram com dúvidas, então vamos fazer bem rapidinho, tá? Só que vai ser bem rápido mesmo, para após a correção, que vai ser bem rápida, de alguns exercícios apenas. Tem um questionário que a direção mandou, eu vou passar para vocês responder, tá? 5 minutos para isso, e aí nós vamos adentrar no conteúdo da aula de hoje. João, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos lá. O exercício 1 da aula passada, tá? Correção. Um investidor pode aplicar 300 mil reais em 3 projetos distintos, os quais geram os seguintes fluxos de caixas demonstrados a seguir. Aqui nós temos o período, né, de 4 anos, o fluxo de caixa do projeto 1, no primeiro ano é de 40 mil, no segundo de 80 mil reais, no terceiro 100 mil reais e no quarto 180 mil. Então, vamos por projeto aqui já respondendo. O que pede? Sabemos que o investidor pode aplicar no mercado financeiro a taxa 11,5%, ou seja, a taxa mínima de atratividade ou o custo de oportunidade no mercado é de 11,5%. Então, vamos utilizar o método da TIR, né? Aqui, IRR é a própria TIR em si, para saber quais projetos escolher. Então, vamos lá, o projeto A, o valor presente a ser aplicado 300 mil, o PMT, ou seja, o valor de retorno por cada período, 40 mil, 80 mil, 100 mil, 180 mil, na sequência anual. O custo de oportunidade, o TMA, 11,5%. Vamos verificar na calculadora HP. Vamos lá. Na calculadora HP, a primeira função que você tem... Ai, caiu aqui só um pouquinho. A primeira função que nós temos que dar o comando é freg, ou seja, zerar a calculadora, tá? Posterior, nós podemos ir direto 300 mil, CHS, que é para deixar negativo, o G, que é o comando da tecla azul, CF0, ou seja, fluxo de caixa no período zero, inicial, esse aqui é o valor presente. Posterior, 40 mil, que é o retorno, né, do fluxo de caixa no período 1, tecla G, que é o comando das teclas azuis, CF, ou seja, fluxo de caixa no período 1. E assim sucessivamente todos os procedimentos. Eu estou colocando minúsculo aqui porque o G na calculadora ele é minúsculo, tá? Coloquei os 4 fluxos de caixa futuro. É só dar o comando da tecla F, que é laranja, né, para ativar o comando das teclas laranjas e aplicar a tecla IRR, que quer dizer o próprio TIR. Portanto, nesse exercício aqui, nós temos ali, né, opa, perdão, tem alguém querendo entrar, só um momento. Um índice, ou seja, a minha TIR, com relação ao projeto 1, o retorno é de 10,07.
Então, analisando a TIR com o custo de oportunidade, nós já vemos que esse projeto aqui pode ser descartado, porque a taxa de retorno é inferior ao custo de oportunidade, caso a empresa resolva aplicar no mercado financeiro, vamos assim por dizer, o investidor, né? O projeto B, o primeiro ano o retorno será de 100 mil, no segundo ano 130 mil, no terceiro 90 mil e no quarto também 90 mil. Então, vamos lá. Projeto B, a mesmo procedimento, tá? FREG, que é para zerar a calculadora, 300 mil reais, que é o meu fluxo, CHSG, que é o meu fluxo de caixa no período zero, no período inicial, 100 mil reais G, que é o meu fluxo de caixa no período 1, 130 mil G, que é o meu fluxo de caixa no período 2, 90 mil G, que é o meu fluxo de caixa no período 3, 90 mil G, que é o meu fluxo de caixa no período 4. Comando F, tecla laranja, IRR, que é igual a 14,30%. Ou seja, a taxa de retorno desse investimento, de acordo com os retornos do projeto B, é de 14,30%. Portanto, aqui nós já notamos que esse projeto é viável, porque o custo de oportunidade no mercado, o ATMA, é de 11,5%, enquanto que, investindo no projeto B, a empresa terá um retorno maior, de 14,30%, tá? Caso alguém queira comprovar na calculadora, fica à vontade, tá? Na HP 12C online aí. Se quiser alguma ajuda. Oi? Eu fiquei com uma dúvidazinha, eu sei que já passou, mas no exercício 1. Vamos lá, diga. Não, na resposta, somou só um, né? Mas em relação tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o Não, quarto ali. somamos, tá todos aqui, olha. Todos eles. No primeiro projeto, segundo projeto, terceiro projeto. Aí tem que ver qual que é o mais viável, é isso? Isso, qual que é mais viável. Mas em relação ao custo de oportunidade, nós já vemos que o projeto 1 já é descartável, não é isso? Porque o custo de oportunidade no mercado em um outro investimento, a empresa consegue, né, que é o que ele descartou, 11,5%. Enquanto que nesse projeto A, a taxa de retorno está dando 10,7%. A empresa, em relação ao custo de oportunidade, já está perdendo, não é isso? Certo. Aí a gente tem que fazer a soma dos outros dois projetos para ver qual que é o melhor ou não? Ou zero por aí? Aí nós vamos fazer todos os projetos e vamos analisar em relação a eles mesmos e em relação ao custo de oportunidade. Aqui no projeto A, nós já analisamos em relação ao custo de oportunidade, já vemos que o projeto A não serve. Em relação ao B, que nós já calculamos, também o projeto A já é descartado. E o projeto B, em relação ao custo de oportunidade, ele é mais rentável, compensa para a empresa. E agora nós temos o projeto C. No projeto C, nós temos aqui o primeiro retorno de 120 mil no primeiro ano, segundo ano 100 mil, terceiro ano 90 mil, quarto ano 80 mil. Então, vamos lá. Projeto C, na calculadora HP, né? Primeiro comando, 300 mil reais, CHS negativo, G, que é a tecla azul, né? Para dar o comando do CFC no ponto zero, ou fluxo de caixa no período zero. Vamos os comandos. Primeiro ano, 120 mil, G, CFJ, ou seja, fluxo de caixa no período 1, 100 mil, G, fluxo de caixa no período 2, 90 mil, tecla G, que é o fluxo de caixa no período J, né? Nós temos que teclar ambas as teclas, tá? Dar o comando. 80 mil G, tecla G, e tecla CFJ, que é o
o fluxo de caixa no período 4. E aí é só dar o comando F da tecla laranja e apertar a tecla IRR e eu vou ter a minha TIR do projeto C de 12,3%. Em relação ao custo de oportunidade, também é um projeto viável, não é isso? Mas em relação aos 3 projetos e ao custo de oportunidade, qual é o melhor projeto? Então, é isso que eu queria saber, qual que é a resposta. Então vamos lá, olha Eu lá, vi, Fernando. é esse aí, é o C melhor? Não, vamos olhar. Não, é o Projeto 14, A, a taxa de 14,30. retorno, ó, projeto A, a taxa de retorno é de 10,7. Certo, Projeto B, a taxa de retorno é de 14,3%. 14,30, 14,3. Aí esse é o melhor. E o Esse é o melhor. projeto C, 12,3, né? Ou seja, qual o projeto mais viável? O B, não é É isso? o projeto B. Isso. Ambos, tanto o B quanto o C, tanto o B quanto o C, em relação ao custo de oportunidade, eles são viáveis. Porém, o que vai oferecer maior São João. rentabilidade para a empresa é o B. Eu entendi agora. Agora eu entendi. Vamos supor que você tenha um dinheiro lá, né, que você resolva fazer uma aplicação. Aí você tem ações da empresa X, ações da empresa Y e o fundo de investimento qualquer lá a longo prazo. E aí você analisa qual desses vai ser mais viável em relação a algum outro investimento onde seu dinheiro já está investido, que seria esse custo de oportunidade que você está descartando, buscando um maior retorno. Ok, Tá bom? entendi. Tá bom. E aqui as fórmulas você aplicou lá na calculadora. Depois eu mando para vocês alguns comandos, alguns cálculos de exercícios que, inclusive, eu já mandei, acho que para Maria Carolina, não sei se a Juliette não, para alguns alunos que me pediram no particular hoje. O primeiro eu fui acompanhando aqui. Eu Aham, abri um deu outro certo, computador né? aqui e estava acompanhando. Muito A bem. minha tá arredondando, né? Não deu 10, não deu vírgula 3, não tá dando vírgula, tá Ah, arredondando. tá. É porque a sua calculadora ela está configurada para isso. Depois, ali na tecla ON é onde você põe a quantidade de casas após a vírgula. A sua deve estar sem aceitar nenhuma casa após a vírgula, é isso, tá? Ah, Então vamos lá. Exercício 2. Para as seguintes alternativas, calcular o VPL, ou seja, o NPV e VPL é a mesma coisa, é o valor presente líquido, e determinar qual das opções representa a melhor escolha, né, econômica. Então, ali nós temos um investimento inicial na opção 1 de R$ 5.000, com um retorno de R$ 1.672 por ano, durante um período de 5 anos, tendo uma taxa, né, mínima atrativa de 10% ao ano, ou seja, o custo de oportunidade rejeitado foi de 10% ao ano. Então, vamos lá. Na HP, o interessante é aprendermos a fazer tudo na HP, porque vocês vão ver o trabalheira que dá para fazer manual, tá? Então, vamos lá. Na HP, a função freg zerou a calculadora, mais a função gend. O end está lá na segunda função da tecla 8, tá? Número 8, lá na calculadora HP12. Tenho que dar esse comando? Tenho, senão o cálculo não fica correto, tá? Então, primeiro passo, freg gend. Pronto. Aí vamos lá, R$ 5.000, CHS, GCF 0, ou seja, fluxo de caixa no período 0. Posterior, segundo comando, 1.672, tecla G,
comando CFJ, ou seja, fluxo de caixa, né, de retorno. E o tempo, 5, aí eu tenho que apertar o G, NJ. Aonde que está o NJ? É lá na tecla N? Não, gente. Olha na calculadora que é a segunda função em azul, abaixo do FV, valor futuro, tá? Então, é 5, que é o tempo, G, que é o segundo comando da tecla azul, NJ, tá? E por último, eu vou colocar a taxa 10, que representa 10%, e o izinho, que representa a taxa. E, finalmente, FNPV. F, ela dá o comando, né? Ativa as teclas laranjas, porque o NPV está em laranja ali acima do valor presente, tá? Então, FNPV é igual a R$ 1.338,20. Na calculadora, mil maravilhas, tá vendo? Só uns comandozinhos, tem que prestar muita atenção, porque se os comandos não forem corretos, o saldo não vai ser correto também. E resolução algébrica, aí o bicho pega, né? Nós temos que fazer manual, ano a ano, os retornos. Aqui não são 5 anos? Olha lá, eu fiz aqui para vocês verificarem, ano a ano, VPL do primeiro período, né, trazendo a valor presente, o valor futuro, ou seja, o retorno, o R$ 1.672, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao tempo do período 1, que é do primeiro ano, tá? Então, aqui o meu valor presente é de R$ 1.520. O VPL do período 2, a mesma coisa, é igual a 1.672 dividido por 1 mais a taxa, expoente do período 2, essa divisão me dá um VPL de 1.381,82. O VPL do período 3, a mesma coisa, 1.672 dividido por 1 mais a taxa, expoente de 3, que me dá um VPL de 1.257,14. Do período 4, a mesma coisa, VPL é igual a 1.672 dividido por 1 mais a taxa, expoente do tempo 4, ou seja, do quarto ano, que me dá um resultado de VPL de R$ 1.145,21. E o último ano, quinto ano, VPL é igual a 1.672 dividido por 1 mais a taxa, expoente de 5, onde o meu VPL é igual a R$ 1.038,51. Agora eu vou calcular o VPL líquido, né? Como que eu faço? Os 5.000 é o valor de investimento inicial, é menos 5.000 mais os VPLs por período. Somo todos eles, dá 6.342,68 centavos. Ou seja, o projeto é viável, né? O investimento é viável. Mas qual o retorno, qual o valor líquido desse valor presente? Então, eu vou diminuir 5.000. Portanto, o meu VPL, 1.342,68. Na calculadora HP, nós vemos que ele ficou um pouquinho, né? Pouquinho, coisa menor. Por quê? Porque aqui nós usamos arredondamento de casas, tá? Pelo menos eu, no meu cálculo aqui, eu fui arredondando casas. E aí interfere, mas podem ver que o valor é bem próximo, 1.342,68, calculando manual de forma algébrica, e na calculadora HP, que me dá o resultado exato, 1.338,20. Tranquilo, pessoal, até aqui? Fernando? Bem melhor. Na HP, bem melhor, né? É. Sem contar que aqui nós fizemos um período
curto, de 5 anos. Já pensou se você tem ali mensal, 5 anos mensal? Quantos cálculos você teria que fazer manual, né? Nossa, Então tem que ser é gigantesco. calculadora, não tem jeito, tá? A opção 2, eu já fiz direto na calculadora HP2, tá? 12. FREG, GEND, para deixar a calculadora preparada, né? Para os comandos. 10.000 CHS, GCF 0, porque é o meu valor inicial. 1.794 GCFJ, nesse caso os valores são constantes de retorno, né? 10 GNJ, 10 I, que é a taxa, FNPV, portanto, o retorno são 2, né? O meu NPV líquido, o meu valor presente líquido é de R$ 1.023,35. Portanto, com relação a esses dois investimentos, o mais viável ainda, né, é o que dá um retorno melhor, é a opção 1, né? Porque o valor investido é menor, o prazo de retorno é menor também, metade do tempo, e eu tenho uma taxa de retorno bem maior, um valor líquido, presente líquido bem maior do que a segunda opção, onde o tempo, o período de aplicação é mais extenso, o valor é maior de investimento, tá? Então, são situações a considerar numa análise de projetos, de investimento. Tranquilo? Pessoal, agora nós vamos ao 3, o 4 e o 5 eu não vou corrigir, porque o 4 e o 5 eu vou utilizar as mesmas fórmulas já aplicadas no exercício 1 e 2, tá? Então, vamos só ao exercício 3. Ao exercício 3, na primeira parte, eu não preciso da calculadora, tá? Porque são 3 situações. A primeira, a compra à vista, R$300 mil à vista. Esse eu não preciso fazer nada. A segunda, eu tenho uma opção de compra a prazo, né? Compra a prazo, sendo 80 mil de entrada, mais 24 prestações de R$18 mil. Deixar assim grifado. Então, meu valor futuro com relação a essas aplicações, aqui eu não usei a calculadora, porque não tem taxas de juros, não tem nada que vai interferir nos resultados. Por isso, eu apliquei aqui a fórmula simples de valor futuro, onde 80 mil, que é a minha entrada, né? Considera-se o meu valor presente, mais 24, que são as prestações, que multiplica o valor de cada uma prestação, R$18 mil. Portanto, 80 mil mais 432 mil, que é o resultado da multiplicação, 24 vezes 18 mil, me dá um valor futuro de 512 mil. Mas eu quero saber o que? O VPL. Deixa eu até botar esse valor futuro aqui para vocês, para não confundir. Eu quero o VPL. O VPL é o 512 mil, que é resultado da compra a prazo, dividido, né, por 300 mil. Aqui eu diminuí, deu 212 mil. Mas dividindo, eu sei que o aumento foi de 70,66%. Ou seja, a compra compensa ser ali à vista, né? Mas tem outras situações, nós precisamos ver, né, os retornos, caso eu queira investir num fundo de renda fixa a 6% ao ano, 6% ao mês, né? Então, considerando o mesmo período, esse aqui é fácil, né? Na HP12C, 300 mil, CHSVP é o meu valor presente, o período 24 meses, né? 24N, a taxa 6%, o meu valor futuro
o retorno é de R$ 1.214.680,39, onde o meu VPL, 300 mil menos 1.214.680,39 é de R$ 1.680,39, né? Ou seja, dá mais que 300% de retorno. Vou até tirar isso aqui para não confundir vocês com relação. Então, observando, aplicar num fundo de renda fixa, seja 6, 8 ou 10%, é mais viável do que comprar o apartamento. Porque num período de 24 meses, ele conseguiria comprar o apartamento pelo valor à vista, considerando o valor que ele pagaria a prazo, caso comprasse, optando pela prazo, dando 80 mil, mais 24 prestações mensais de 18 mil, ele pagaria esse valor, né? E ainda lhe sobraria recursos, não é isso? Aí aqui eu fiz o cálculo da aplicação do valor futuro a 8% e a... Deixa eu só puxar aqui para cima para facilitar para vocês. E a 10%. Mas, diretamente aqui, como nós já vimos que a 6% já compensa, a 8 e a 10 muito mais ainda, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu não tenho... Tranquilo. Bom, vamos fazer a nossa atividade que temos que fazer ali. Deixa eu só um pouquinho. Eu acabei de enviar aí no grupo do WhatsApp o questionário da Finan. A Finan quer saber. Vocês têm 5 minutinhos, né? Eu vou dar uma pausa na aula, 5 minutinhos, para que vocês entrem e responda esse questionário, faça a devolutiva. Ele é tipo da avaliação lá na formulário do Google Forms, tá? Bem rapidinho, já faz a devolutiva e nós retornamos. Agora é 20h35, às 20h40 nós retornamos, ok? Ok. Tá sim, professor. Então vamos lá. Opa, então vamos adentrar no nosso conteúdo da aula de hoje. Os indicadores econômicos e financeiros, né? Qual a finalidade desses indicadores? Avaliar, analisar, né? A saúde financeira e econômica da instituição, ou seja, da organização, tá? Então, nós vamos ver ali que existem um grupo, né, de índices para executar essas análises econômica e financeira. São divididos esses grupos em 4 categorias. A primeira são os índices de liquidez, ou seja, que mede a capacidade de pagamento da organização, né? Seja das suas obrigações a curto, como também a longo prazo, capacidade de liquidez, capacidade de solvência, capacidade de pagamento, tá? Esses são os índices de liquidez. O segundo grupo são os índices de rentabilidade, né? Que medem o retorno financeiro da empresa. O terceiro, os índices de atividades, que medem a capacidade de produção, né, das atividades da empresa, tá? Relacionado a todas as atividades da empresa. E o quarto, que é composto pelos índices de endividamento, né? Que verifica
o grau de endividamento ou de uso de capital de terceiros ou de capital próprio da empresa, ok? Então, vamos lá, já disponibilizei a apostila, depois vocês façam uma leitura detalhadamente, mas eu vou trazer por tópico os pontos importantes, tá? E posterior vocês façam essa leitura mais detalhada. Aqui está o que eu já falei até então, né? Quais são os documentos geralmente utilizados para fazer essa demonstração? Principais: balanço patrimonial e DRE, tá? Então, aqui eu tenho um balanço patrimonial sintetizado, né, onde eu tenho aqui o grupo ativo circulante, o grupo ativo não circulante e o total do ativo aqui somado. Passivo circulante, do lado direito, passivo circulante, passivo não circulante, total de cada grupo, e patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, né, dos acionistas. Aqui, capital de terceiros, que está investido no ativo. Aqui, capital próprio, né, que está investido também no ativo. Demonstração demonstração de resultado de exercício, que é o relatório onde se apura o resultado do período. Como? A venda, que é o resultado da receita com vendas, resultado das atividades, né? Caso haja aqui devolução, os impostos são os abatimentos, e vou deduzindo os custos com mercadorias, outras despesas operacionais, caso haja salários, entre outras, até eu chegar ao lucro líquido do período. Do DRE, somente esse resultado entra no balanço patrimonial, tá? Então, vamos falar primeiramente dos índices de liquidez, né? Os índices de liquidez, eles são compostos por 5 índices, ou seja, 5 fórmulas de calcular a liquidez da empresa, tá? Então, vamos lá. O primeiro, né, pode ser, conforme está elencado aqui, mas nós temos até uma categorização para melhor analisar a empresa, que é o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez geral, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez com lucro. Então, nós temos aqui para liquidez 5 fórmulas para estar analisando a capacidade de pagamento de solvência. Quando fala em solvência, significa que a empresa possui recursos, o dinheiro, né, para honrar os seus compromissos, para pagar suas obrigações. Quando se fala em insolvência, significa que a empresa está descoberta, ou seja, não possui recursos suficientes para honrar as suas obrigações com terceiros, né? Então, vamos lá. O primeiro índice, a fórmula dele é o ILC, ou seja, índice de liquidez corrente é igual ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Voltando lá no balanço, o ativo circulante, total do ativo circulante aqui, R$ 68.100, dividido pelo passivo circulante, R$ 46.580. Então, vamos lá, 68.100 dividido por 46.580 é igual a 1,46, né? Analisando pelo balanço da nossa apostila. Ou seja, para cada R$1 de dívida, que o passivo circulante representa as obrigações com terceiros, a empresa dispõe, né, de R$1,46 para pagamento das dívidas, tá? É eficiente? É e não é, porque quando se fala em ativo circulante, está ali incluído tudo, né? As disponibilidades que representa a caixa,
banco, aplicações de curto prazo com resgate imediato, que significa as disponibilidades da empresa, mas também aí tem os estoques, né? Estoques de produto acabado, de matéria-primas, né? De insumos, entre outros. E o estoque nem sempre a empresa consegue transformar ele em caixa imediatamente. E se conseguir, geralmente não será pelo valor, né, o preço de venda real dele. A empresa teria que dar um desconto, tá? Então, quando se fala em análise da capacidade de pagamento, faz-se necessário aplicar-se vários índices e analisar detalhadamente cada situação. Porém, esse primeiro trata-se sobre o índice de liquidez corrente, ou seja, confrontando ativo circulante e passivo circulante. No nosso caso, a empresa está bem. Quando o índice é superior a 1, né, significa que a empresa tem, para cada R$1 de dívida, ela tem R$1 para pagar, se for igual a 1. Se for superior a 1, para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,10, R$1,20, de acordo com o índice que der, para pagar as dívidas. Posterior, nós vamos verificar o índice de liquidez seca, tá? Que mede a liquidez da empresa, pensando na situação que eu falei anterior, com relação aos estoques, que nem sempre é capaz de ser transformado em caixa rapidamente. Então, no índice de liquidez seca, a empresa retira os estoques, ou seja, o índice de liquidez seca é igual ao ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante. Voltando lá em cima, nós podemos ver aqui no nosso balanço que o ativo circulante é 68.100, menos o estoque, que é R$26.094, né? Tá aqui a conta estoque, dividido pelo total do passivo circulante, R$46.580. Portanto, aí nesse índice de liquidez seca, nós verificamos que já muda de figura, muda o cenário. Ou seja, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe apenas, né, de 0,90 centavos para pagamento desses compromissos a curto prazo, dessas obrigações a curto prazo, tá? Passivo circulante significa obrigações a curto prazo, pagamento de fornecedores, salários, impostos, tributos, né, entre outros, tá? Então, ou seja, para cada R$1 de dívida, a empresa está ali a descoberto em 10 centavos. É ruim? A empresa está insolvente? De imediato nós podemos falar, mas tudo tem que ser analisado, né, com a capacidade da empresa de gerar caixa de outra forma. Como? Através de gestão dos das suas atividades, melhoria nas atividades, aumento da produção, aumento das vendas, melhoria no preço de vendas, que podem, né, vendas à vista, mudar o procedimento de vendas caso tenha um volume alto de venda a prazo, trabalhar alguma forma de gerir alguma forma de desconto para vendas à vista, né, para otimizar a entrada de recursos no caixa, o que pode mudar o cenário. O outro índice, terceiro índice, é o índice de liquidez geral, ou seja, vai medir geralzão, tanto o ativo circulante como o ativo não circulante, né? Com relação às obrigações a curto e a longo prazo, passivo circulante e passivo não circulante. Então, o ILG ou LG, liquidez geral, é igual a ativo circulante mais ativo não circulante, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Querem voltar no balanço? Vamos lá.
Vamos ver aqui o nosso ativo circulante, 68.100. Ativo não circulante, 26.598. Total do ativo, R$ 94.698, dividido pelo passivo circulante, né? Que é, vamos lá ver, o passivo circulante 46.580 mais o passivo não circulante 10.920, que é igual 57.500. Portanto, 94.698, que é o meu ativo total, dividido pelo meu passivo total, 57.500. O meu índice de liquidez, perdão, deixa eu ver, índice de liquidez seca é de R$ 1,64, ou seja, para cada R$ 1 de dívida, seja ela a curto ou a longo prazo, perdão, aqui nós estamos aqui em liquidez geral, para cada R$ 1 de dívida a curto e a longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,64 para pagamento dessas dívidas. Nesse caso aí, ignorando saber se elas são a curto ou a longo prazo, simplesmente analisando a capacidade de solvência da empresa. Então, analisando apenas pelo índice de liquidez geral, significa que a empresa é solvente. Para cada R$ 1 de dívida, ela dispõe de R$ 1,64, ou seja, R$ 1 ela paga a dívida e ainda tem um retorno de 64 centavos, um lucro, né? Posterior, o índice de liquidez imediata. O índice de liquidez imediata, pessoal, ele vai utilizar do ativo circulante apenas os disponíveis, ou seja, o caixa, o banco conta movimento e as aplicações de curto prazo com resgate imediato, que é o dinheiro que a empresa tem disponível para honrar seus compromissos. O ideal para medir, né, a capacidade de pagamento da empresa, o melhor índice, né, para verificar essa solvência é utilizar o ILI, ou o Índice de Liquidez Imediata, onde eu vou pegar somente os disponíveis, os recursos mesmo em dinheiro da empresa, né, que é formado por essas contas que eu falei, caixa, banco, conta, movimento e aplicações de curto prazo, e dividir pelo passivo circulante, que são minhas obrigações com terceiros. Vamos voltar lá novamente no meu balanço, né? É chato isso, né? Mas vamos lá. Quais são os meus disponíveis aqui? R$ 5.684, né? Esse é o meu recurso. E qual é o disponível que eu tenho? E qual é o meu passivo circulante? Dividido por 46.000, aqui, ó, R$ 580. Olha lá. Aqui nesse caso, a empresa já ficou a descoberto. Por quê? O ILI, nesse caso, né, o meu índice é igual a 0,12%, né, 12, ou seja, a empresa, para cada R$ 1 de dívida que ela tem ali de curto prazo, ela dispõe de caixa mesmo de recursos imediato para pagar de apenas 12 centavos, ou seja, 88 centavos para cada R$ 1 de dívida irá ficar a descoberto. Então, a empresa está insolvente, o certo é fechar as portas? Não, pessoal. Também é questão de gestão organizacional, tá? Gestão financeira e econômica da empresa. Como? A empresa, de repente, ela pode melhorar a sua gestão, tudo isso que eu já falei,
produtividade, gestão de custos, gestão do preço de vendas, gestão de vendas à vista e venda a prazo, de recebimento de duplicatas, né? De investimentos em estoque, porque de repente a empresa investe muito em estoque, tem um estoque alto e como tem que estar pagando esse estoque, acaba tendo um caixa limitado. Então, são situações, né, que podem ser geridas, por isso os índices devem ser aplicados conjuntamente e com o olhar clínico, né, para tomar a decisão mais coerente com a necessidade da análise, tá? E aí nós temos, por último, o quinto, né, que é o índice de liquidez com lucro, né, onde o índice de liquidez com lucro é igual o ativo circulante mais o lucro do período dividido pelo passivo circulante. Essa fórmula aqui eu vou utilizar tanto o saldo do ativo circulante do balanço patrimonial, como também o lucro líquido apurado lá na DRE, tá? Dividido pelo saldo do passivo circulante. Voltemos lá novamente no nosso balanço. Sei que isso é chato, mas vamos retornar. Então, o meu ativo circulante qual é? R$ 68.100. R$ 68.100, mais o lucro líquido que está aqui na última linha do DRE, R$ 3.020. Portanto, a soma de ambos, 71.120, dividido pelo meu passivo circulante, R$ 46.580, ou seja, R$ 1,52. O meu índice de lucro líquido, né, é de R$ 1,52. Espera aí. O índice de liquidez com lucro é de R$ 1,52. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 1,52 para pagar essas obrigações e gerar ali o seu lucro, que é de 52 centavos a sua sobra. Tranquilo? Conseguiram captar aí? Depois eu mando detalhadamente. Na verdade, vocês já têm na apostila, as fórmulas estão lá detalhadas e com exemplo prático que vocês podem estar praticando, tá? Tranquilo até aqui? Turma, cadê vocês? Bom, eu vou dar sequência. Tranquilo, professor. Vocês demoram a responder, eu vou. Índice de atividade, ou seja, nós vamos medir as atividades da empresa, verificar, né? Qual é a intenção dessas análises? Verificar a atividade da empresa para fins de tomada de decisão, de otimização, de produção, de vendas, né, otimização de estoque, de pagamento de fornecedores, né, que são o pagamento de compras, de gerenciamento de recebimento de vendas a prazo, entre outras situações, tá? Tudo com fins de gerir, né, as atividades da empresa para fins de tomada de decisões que gerem uma maior rentabilidade para a organização. Então, vamos lá. A primeira fórmula é o nosso prazo médio de renovação de estoque, o PMRE, tá? Prazo médio de renovação de estoque. É importante? Sim, de suma importância. De quanto em quanto tempo a empresa renova o seu estoque? Isso envolve recursos financeiros, tá? Então, o primeiro passo que eu preciso é cálculo do estoque médio. Como que eu faço isso? Somo o estoque anterior do período anterior, mais o estoque atual, e vou dividir por 2, encontrei ali o meu estoque médio.
Para mensurar, a fórmula que eu aplico é o do PMRE, ou o meu prazo médio de retorno do estoque, de renovação de estoque, é o tempo, no caso aqui eu estou usando o anual, ano financeiro, 360 dias, tá? Que multiplica o estoque médio dividido pelos custos da venda, que está lá na DRE, o CPV ou CMV, depende do tipo de empresa. Se é uma empresa comercial, CMV, custo de mercadoria vendida. Se é numa indústria, CPP, CPV, custo de produto vendido. Se é numa prestadora de serviço, é o custo dos serviços prestados, tá? Então, aqui o tempo também é de acordo com aquele período que eu estou analisando. Posso fazer mensal, trimestral, anual, bimestral, semestral, diário, posso fazer. Só que, né, eu tenho que analisar bem os meus cálculos, tá? Porque eu vou fazer o meu PMRE, meu prazo de renovação de estoque, e vou fazer outros cálculos ali na frente, e para confrontar os dois, esses índices, eu preciso usar o tempo equivalente para ambos. Então, vamos lá. Para cálculo do PMRE, prazo médio de renovação de estoque, usei aqui o ano financeiro de 360 dias, que multiplica meu estoque médio, onde o custo de venda é dividido pelo custo de vendas, né? Ou o CPV aqui, considerando uma indústria. Vamos aqui no exemplo, meu estoque médio do anterior era de 22 mil, mais o estoque atual, R$ 26.094, dividindo por 2, meu estoque médio é de R$ 24.047. Portanto, meu prazo médio de renovação de estoque, né, anual, 360 dias, que multiplica o estoque médio em valor, dividido pelo quê? Pelo meu CPV, custos de produtos vendidos, no caso aqui no nosso exemplo, R$ 64.532. Esse saldo vai estar lá na DRE, eu não vou ficar voltando lá em cima para não demorar, tá? Portanto, o meu prazo médio de renovação de estoque é de 134 dias, ou seja, a cada 134 dias a empresa renova totalmente o seu estoque, né? Isso significa, vamos lá ver, 360 dividido por 134, 2,68, ou seja, anualmente o estoque é renovado 2 vezes inteiras mais 0,68% da terceira rodada, 2,68%, né? É o giro do estoque durante um ano, tá bom? Tranquilo? Com relação às atividades, ainda ao índice de atividades, nós temos ao segundo índice, o prazo médio de recebimento de vendas ou de resgate das duplicatas, né? Referente às vendas a prazo. Então, a mesma coisa, eu preciso fazer o cálculo médio de duplicatas, somando as duplicatas anterior, mais duplicatas atuais, dividindo por 2, eu encontro ali o valor médio dessas duplicatas. Portanto, o meu PMRV, prazo médio de recebimento de vendas, é igual, como eu analisei aqui no prazo médio de renovação de estoque anual, o prazo médio de recebimento também tem que ser anual para que eu consiga comparar essas informações depois, tá? Então, aqui o meu PMRV é igual a 360, ano financeiro, que multiplica a minha média das duplicatas receber, dividido pela venda, ou seja, pela receita operacional bruta. Onde eu vou pegar essas informações? As duplicatas estão no balanço e as vendas
está na DRE, tá? Feito isso, eu vou, né, chegar ao meu saldo aqui de 120 dias, né? Considerando o nosso exemplo aqui, fazendo o cálculo, ou seja, a cada 120 dias, a empresa recebe as suas duplicatas referente à venda de mercadorias. Então, vamos lá, 120, né, que é... Ou seja, o giro de recebimento das duplicatas é de 3 vezes ao ano, ou seja, a cada 120 dias a empresa consegue receber todas as duplicatas vendidas. Então, 360 dividido por 120, 3, ou seja, num período de um ano, a empresa recebe 3 vezes integralmente as suas duplicatas com relação às vendas, tá? Então, nós vemos que o recebimento de duplicatas relacionados à venda é maior do que a nossa prazo médio de renovação do estoque, ou seja, ele está mais acelerado, as vendas estão, o retorno de vendas é mais rápido do que a renovação do estoque, então significa que a empresa está bem, né? E aí nós temos o prazo médio de pagamento das compras, tá? PMPC ou PMPF, tá? É a mesma coisa, prazo médio de pagamento de compras ou prazo médio de pagamento de fornecedores. Algumas literaturas vocês vão ver assim, PMPF, tá? Prazo médio de pagamento de fornecedor, mas é a mesma coisa. Tenho que calcular o fornecedor médio também, todos os índices vamos ter que fazer essa média. Soma o saldo com fornecedores do período anterior, mais o saldo, né, devedor aos fornecedores do período atual, divido por 2. Pronto, encontrei meus fornecedores médios. O meu prazo de pagamento PMPC, prazo de médio de pagamento de compras, é igual período também anual, né, 360, que multiplica o saldo de fornecedor médio divididos pelas compras. Nesse exercício aqui, o que vem ser as compras? Nós temos que considerar o custo com mercadoria vendida, que ele é formado por estoque inicial, que eu tenho no início do período, mais compras realizadas, menos o estoque final, tá? Ou seja, aí eu vou encontrar o meu CMV, ou minha compra correta, e aplicar no exercício. Então, vamos lá, no nosso caso aqui, né, eu fiz todo o meu CMV e encontrei a minha compra de R$ 68.626. Portanto, o meu prazo médio de pagamento de compras é igual a 360, que multiplica ali o meu fornecedor médio, né, que dá R$ 8.750.160, e aí eu faço a divisão pela minha compra, R$ 68.626, meu prazo médio de pagamento com compra é de 127 dias. Também em relação aos outros índices, tá bem? Sim, por quê? A empresa tem, a cada 127 dias, ela tem ali que pagar os fornecedores. Porém, ela está recebendo, a cada 120 dias, ela recebe todas as suas duplicatas. Então, sobra ali uma folga de 7 dias em relação ao pagamento aos fornecedores. E em relação à renovação dos estoques, que é de 134 dias, né? A folga ainda é de 14 dias, o recebimento com relação à renovação em estoque é de 14 dias, então significa que essa empresa está bem. Se fosse o contrário,
134 dias para receber as duplicatas, 120 dias para pagar o fornecedor. Ou seja, a empresa nem teria recebido e já teria que pagar o seu fornecedor, tá? Pessoal, esses foram nossos índices de atividade. Também, como vocês podem ver, está detalhadamente na apostila, bem esclarecido, e vocês vão ter, estão com ela disponível para fazer leitura. Tranquilo até aqui? Posso seguir? Posso seguir? Pode, professor. Então, vamos lá. Índice de endividamento. Deixa eu só mudar aqui a minha... Índice de endividamento. O que vem, que caracteriza, né? Ele mede o grau de endividamento da empresa, né? Ele visa analisar esses índices e verificar se a empresa, né, utiliza mais capital de terceiros ou mais recursos próprios e em que grau, né, ou em que índice esse endividamento da empresa se está afetando diretamente a gestão da empresa ou não. Então, vamos lá. O primeiro índice é o capital de terceiros em relação aos recursos totais, ou seja, o capital que é adquirido de terceiro, passivo circulante e passivo não circulante, que são os fornecedores, o próprio fisco, os funcionários, né? Outros empréstimos com entidades financeiras e assim por diante, que representa recursos de terceiros. Qual é a fórmula? Capital de terceiro, né? CTRT, recursos totais, é igual ao passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo ativo circulante, ou seja, a soma das obrigações de terceiros dividido pela minha disponibilidade, pelos meus conjuntos de bens e direitos, ativo circulante, ativo total, tá? Aqui não é ativo circulante somente, é o ativo total. Então, vamos lá. Aqui embaixo ele já está com os saldos lá do nosso balanço lá em cima, onde o meu passivo circulante de 46.580 mais o passivo não circulante, 10.920, me dá uma soma total de passivos de 57.500, dividido pelo meu ativo total, 94.698, o meu, capital de terceiros em relação ao recurso próprio, o meu índice, né, capital de terceiro em relação ao recurso próprio, ao recurso total, é de 0,6072. Aqui está em índice, basta multiplicar por 100 e eu vou ter a minha porcentagem, 60,72%. Ou seja, o meu capital de terceiro em relação aos recursos totais representa 60,72%. Isso significa que a empresa usa mais capital de terceiros para financiar suas atividades do que recursos próprios. Professora, é ruim ou é bom? Depende da organização, depende do custo de oportunidade da empresa, né? Do retorno que a empresa tem com relação ao uso desse capital de terceiros em relação aos seus recursos totais. Tem empresa que para ela é melhor trabalhar com recurso de terceiros, e há empresas que é melhor trabalhar com recursos próprios. Vamos ver um exemplo de empresa que trabalha com recursos de terceiros. As entidades financeiras, não é isso? Pega o recurso financeiro dos investidores e acaba emprestando para os tomadores de empréstimos. E aí, as taxas, né, os custos, né, a TMA, as taxas de retorno,
é que vão ditar se a empresa, vão dizer se a empresa, se esses valores são viáveis ou não, tá? Capital próprio em relação ao capital de terceiros. Aqui sim, capital próprio em relação ao capital de terceiros, onde o capital próprio em relação ao capital de terceiros é igual ao PL, patrimônio líquido, no balanço patrimonial. O PL, o patrimônio líquido, representa o capital próprio, ou seja, o capital da empresa, que é formado por lucros, pelo capital investido pelos acionistas, pelos proprietários, pelas reservas e assim por diante, tá? Depois eu vou mandar balanço para que vocês façam análise. Dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante, ou seja, pelos passivos totais. Capital próprio dividido por capital de terceiro. Vamos lá ver aqui o nosso cálculo direto. Então, no capital próprio, o índice de capital próprio em relação ao capital de terceiros, eu fiz aqui a minha divisão, o meu PL é de 37.198 e o meu passivo total 57.500. Portanto, o meu índice, né, de capital próprio em relação ao capital de terceiros é de 0,65. Posso multiplicar por 100 aqui e encontrar o valor de o índice, né? O índice é uma porcentagem de 65%. Ou seja, o capital próprio em relação ao capital de terceiros representa 65%, tá? Aqui fica bem claro melhor. Para cada R$ 1 de dívidas, né, obrigações com terceiros, isso significa que a empresa dispõe de 65 centavos para pagar essa dívida. Aqui nós não estamos em índice, perdão, eu falei em índice, mas estamos em valores, em reais, não estamos calculando índice, nenhuma das duas aqui está em porcentagem, tá? Aqui nós estamos calculando valor, perdão. Ou seja, interpretando o dado para cada R$ 1 de dívida com terceiros, né, seja com fornecedor, salários de funcionários, obrigação com o fisco, entre outros, né, a empresa dispõe de 65 centavos de capital próprio para pagar essa obrigação com terceiro. O último índice com relação aos índices de endividamento é o CE, composição de endividamento. Ou seja, a composição de endividamento mostra quanto de capital de terceiros é a curto prazo, tá? Ou seja, quanto desse capital de terceiro, essas obrigações com terceiros, é a curto prazo. Então, vamos lá, essa composição de endividamento, quando se fala a curto prazo, significa que a empresa tem que ter recurso disponível para pagar dentro de um curto prazo, ou seja, dentro do exercício social, que pode ser aí 15 dias, 1 mês, 3 meses, né, as dívidas que estão compreendidas dentro do período do exercício social, com esses vencimentos. Então, vamos lá ao cálculo desse CE, né, composição do endividamento é igual a 46.580, que é o meu passivo circulante, dividido pelo passivo total, né, passivo circulante dividido por passivo total, a soma do passivo não circulante, que é o 10.920, mais o passivo circulante, é igual ao passivo total. 46.580 dividido por 57 reais, ou 57.500, é igual a composição de endividamento de 81 centavos. Ou seja,
da dívida total com terceiros, a cada R$ 1 de dívida com terceiros, 81 centavos dessa dívida representa dívida de curto prazo. Isso significa que a empresa tem que ter disponibilidade, caixa, né, aplicações a curto prazo suficientes para quitar essas dívidas, tá bem? E agora, por último, vamos andar rapidinho para encerrar a aula, né, que nós já até estamos bastante avançados. Vamos ao último, quarto índice, ao quarto conjunto de índices, com relação aos índices de liquidez, que são os índices de rentabilidade, que são os índices de retorno. Nós já falamos em aulas anteriores sobre a TIR, né? As taxas de retorno. Como aqui nós estamos analisando o balanço patrimonial, a DRE, e é uma outra literatura, nós falamos ali taxa de retorno sobre investimento total, tá? TIRST, tá? O TIR é igual, né, o lucro líquido dividido pelo ativo médio, ou seja, a taxa de retorno sobre investimento total vai ser realizada através da divisão do lucro líquido pelo ativo médio. Como que eu encontro o ativo médio? Igual aos cálculos anteriores para a média de fornecedores, de duplicatas e assim por diante. Ativo anterior do período anterior mais o ativo atual dividido por 2, encontrei o meu ativo médio. Aqui eu já fiz o meu exemplo de ativo médio e vou dividir o meu lucro. O meu lucro lá do exercício, lucro líquido do exercício lá da DRE, eu ainda estou lembrando, 3.020, né, lá no início da apostila, dividido pelo meu ativo médio, é de 0,3 vezes 100, 3%. Ou seja, a minha taxa de retorno é de 3%. Nossa, professora, mas não é ruim? Depende do custo de oportunidade, da TMA, né, da taxa mínima de atratividade que o investidor, né, o empresário, o acionista tem de expectativa com relação ao retorno desse valor investido. Se a expectativa dele ou o custo de oportunidade é maior que 3, não é viável. Porém, se essa expectativa, se esse custo de oportunidade, né, essa TMA, seja inferior a 3, significa que ela é atrativa. Para que serve esse índice? Para fins de gestão. Também a empresa vai fechar a porta porque o retorno não está sendo eficiente. Se não está sendo eficiente, a empresa tem que rever os seus processos, né, a alta gestão, os gestores ali, né, da organização, desde financeiros, operacionais, né, com relação a melhorias de processo, né, otimização de produção, de vendas, rever preço de vendas, rever os custos, as compras, a composição de estoque. Então, tem que fazer uma análise conjunta para melhorar e alavancar esse grau aqui de retorno, né, do período. A outra taxa que temos, né, é a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Qual é o retorno em relação ao capital próprio, né? Já que o patrimônio líquido é o capital próprio da organização. Então, a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido é feito, né, através da divisão do lucro líquido pelo PL médio. PL médio, a mesma coisa, o período anterior, patrimônio líquido, período anterior mais período atual, dividido por 2. Aí eu vou dividir o meu lucro líquido pelo patrimônio líquido médio.
Ou seja, nessa situação aqui, em relação aos recursos do PL, o retorno foi satisfatório, 8,73%, né? Ou seja, para cada R$ 1 de capital próprio investido, né, a empresa tem ali um retorno, né, de 8,73%, ou seja, 8 centavos. Investe R$ 1 e tem R$ 1 de retorno, 8 centavos de retorno, como ganho. Seria ali, o seu capital passa de R$ 1 para R$ 1,08, tá? É bom? É bom desde que o custo de oportunidade, a TMA, seja inferior. Se a TMA, o custo de oportunidade, for maior, seria melhor aplicar os recursos investidos aqui na organização em outro investimento, né? E aí nós temos o último, né, índice, que é a margem de lucro sobre as vendas, a MLV, que é resultado da divisão do lucro líquido pelas vendas líquidas, tá? As vendas líquidas é resultado da venda bruta menos os abatimentos, que são as devoluções, as avarias, né? Os impostos que reduzem essa venda, tá? Então, vamos lá. No nosso exemplo aqui, a minha MLV, margem de lucro sobre vendas, né, é igual a 3.020, que é o meu lucro líquido, dividido pela minha receita com vendas, que está lá na DRE, líquida, de R$ 85.651. Ou seja, a minha margem de lucro sobre vendas é de 3%, ou de 3 centavos a cada R$ 1 de vendas, eu tenho ali 3 centavos de retorno. Professora, 3%, R$ 3 ou 3 centavos de retorno para cada R$ 1 vendido, não é pouquíssimo? Não. Lembra-se do que eu já falei. Depende do custo de oportunidade, da TMA, depende da expectativa do cliente, dá para melhorar? Dá, com gestão organizacional, né? Gestão de processos de produção, gestão de finanças, de controle de custos, entre outras situações ali que envolvem o processo de tomada de decisão e a alavancagem operacional e financeira, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, concluindo, esses índices, eles trazem, né, para nós possibilidades de análise das capacidades de solvência da empresa para fins de gestão, de melhorias de processo, de melhorias financeiras, com finalidade de alavancagem operacional e financeiras e maior rentabilidade, ou seja, otimização dos lucros. Tranquilo, pessoal? Sim. Nossa, só tem uma aí, viva a alma, me respondendo. Pessoal, como nós demoramos com relação às correções do exercício no início da aula e também ao questionário, nós vamos encerrar a aula por hoje, para que não fique muito extensa, e na próxima aula nós falaremos sobre a segunda apostila que está lá disponível, que é sobre as alavancagens, né? Os índices de alavancagem operacional e financeira, tá bom? Tenham todos uma boa noite, vamos ficar por aqui de exercício para vocês resolver, tá? Professor, Oi, Helder. dá um prazinho para essa atividade da aula passada aí que tá osso aqui em tempo. Não consegue esticar mal o prazo, não?